Muito boa noite a todos que nos acompanham neste nosso 7º encontro teológico sobre a fé reformada. O tema de estudo de hoje é a natureza do homem, onde vamos falar da dicotomia e tricotomia. O nosso convidado é o reverendo Wellington Alves Duarte, professor no Centro Presbiteriano André Jampa, na área de teologia sistemática e ensino à distância. Ele também é diretor do Seminário Presbiteriano Conservador. Ele é mestre em teologia na área do Novo Testamento, no Centro Presbiteriano André Jampa. E neste preciso momento ele está a fazer os seus estudos de doutoramento. Bem-vindo ao nosso encontro, reverendo, e pedimos ao reverendo para nos levar a Deus em oração. Vamos orar, então. Amado Pai, nós damos graças ao Teu nome por este dia que se encerra, dia em que pudemos ter da Tua providência, do Teu cuidado sobre a nossa vida e a Tua direção em todas as nossas atividades. E agora, Senhor, que nos colocamos aqui para estudar sobre este tema da Tua palavra, nós rogamos a direção do Teu Espírito Santo para que tudo seja feito para a glória do Teu nome e que o Senhor, ó Pai, abra o nosso entendimento para conseguirmos abordar este tema de modo que o Teu nome seja glorificado e nós todos sejamos instruídos pelo Teu Santo Espírito. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, reverendo. O reverendo está à vontade para nos saudar a todos nós, tanto aqueles que nos acompanham a partir do Brasil. Em Angola, o reverendo está à vontade. Ok, eu quero começar inicialmente agradecendo, pelo convite. É uma grande honra e uma grande satisfação participar deste momento e podermos estudar aqui um tema que gera debates, às vezes gera discórdia, mas sempre, é claro, procurando descobrir a verdade, procurando entender melhor aquilo que Deus tem, especialmente a respeito de nós. Esse é um tema, dicotomia e tricotomia, é um tema que está relacionado ao capítulo da teologia sistemática que nós chamamos de antropologia. A antropologia é o capítulo que trata, como o nome diz, a respeito do homem, a respeito da sua origem, a respeito do seu propósito. Isso é absolutamente fundamental. Ao longo das eras, o homem tem discutido, tem procurado estabelecer de onde nós viemos, para onde nós vamos. E como tanta gente tem se debruçado sobre este tema, isso mostra quão importante é sabermos a nossa origem. E por que é importante? Porque as implicações éticas são grandes. Se nós conseguimos definir a nossa origem, nós também conseguiremos definir o que é bom, o que é ruim, o que pode ser feito, o que não pode, o que é agradável a Deus e o que não é agradável a Deus. E neste tema em especial, nós estamos considerando sobre como, ou, na verdade, em quantas partes Deus constituiu o homem. A primeira coisa que eu creio que nós precisamos estabelecer é que realmente Deus estabeleceu ou criou o homem com partes. Deus, nós costumamos dizer, é um ser simples. Isso quer dizer, ele não é composto, ele não tem partes, ele é único. Mas o ser humano, ele é composto de parte. Ele tem uma parte material, ele tem uma parte não material. No entanto, eu creio que durante algum tempo, e quem sabe ainda hoje em muitos lugares,
A ênfase no fato do homem ter sido criado em partes foi tão grande que se perdeu aquilo que a Bíblia realmente enfatiza. O que a Bíblia realmente enfatiza? O fato de que o homem é um ser composto, sim, mas que suas partes foram feitas originalmente para não se separar. A ênfase da Bíblia é sempre na unidade. Vejam, por exemplo, quando se fala, às vezes, na Bíblia de quantidade de pessoas que habitam numa cidade, quantidade de pessoas que estão numa embarcação, há momentos em que a Bíblia diz, havia tantas almas. Ora, é claro que a Bíblia não está dizendo que estavam só partes não materiais ali, que não tinha nenhum corpo. Como nós mesmos, né, quando falamos do Evangelho, e então nós dizemos, olha, foi um trabalho maravilhoso lá na igreja, e inclusive 10 almas se renderam a Cristo, 10 almas foram ganhas para Cristo. Nós não estamos dizendo que as almas foram entregues para Cristo, mas o corpo continua fazendo outra coisa, o corpo continua tendo um outro Senhor. Não é? Quando a Bíblia diz que havia tantas almas num determinado lugar, ela está dizendo que havia pessoas ali. Quando a Bíblia diz que o corpo morre, ele não está dizendo que só o corpo morre, ele está dizendo que a pessoa morreu. Quando a Bíblia diz que o espírito saiu, é disso que ela está se referindo, a um ser completo. Então, eu creio que isso nós precisamos ter em mente, que apesar do homem ter sido criado de forma composta, a ênfase da Bíblia é na unidade destas partes. Isso explica por que nós não conseguimos, ou essa é uma das coisas, não é, que explica por que nós não conseguimos nos acostumar com a morte. É muito interessante ver que o ser humano, ele se acostuma com quase tudo na vida. Pessoas que vivem num lugar muito quente, se mudam para um lugar muito frio e com o passar do tempo elas se acostumam com o frio, ou o contrário. Pessoas que estão acostumadas com uma culinária, então mudam para um outro país, para um outro lugar, e elas se acostumam com essa culinária diferente, estranham no começo, mas depois elas acostumam. Nós acostumamos com dificuldades, nós acostumamos com dor, nós acostumamos com coisas boas muito rapidamente, mas nós nos acostumamos com coisas que não são muito boas também. Mas a morte, que é algo que nós nós começamos a conviver com ela muito cedo, desde que nós passamos a nos entender, né, como vivos, como gente, nós já começamos a ouvir a falar sobre a morte, ver pessoas morrendo, ver pessoas partindo, e, no entanto, apesar de ser algo tão comum e, entre aspas, natural, nós não nos acostumamos com a morte. E por quê? Porque as partes do homem não foram criadas para separar. As partes do homem foram criadas para viver unidas. E é exatamente por isso que quando Cristo vier, haverá ressurreição. Por quê? Qual a necessidade da ressurreição na vinda de Cristo? Para que o homem volte a ser completo de novo. Esse estado que nós chamamos de estado intermediário é um estado de incompletude, porque uma parte do homem foi estar com Deus, mas a outra parte do homem permanece na terra ainda debaixo do poder do pecado, ainda precisando ser restaurado. Bom, isso dito, que a ênfase está na unidade e não nas partes, e que, no entanto, o homem é composto de partes e não um ser simples, é que se estabeleceu duas teorias na teologia. A teoria conhecida como dicotomia, ou a teoria dicotômica, que diz que o homem é composto de duas partes, uma material, que é o seu corpo, e outra não material, que é o seu espírito.
ou alma. E a tricotômica, que é aquela que diz que o homem é composto de 3 partes: o corpo, a alma, que é o fôlego de vida, e o espírito, que é a parte não material que volta para Deus depois da morte. Quando vamos considerar sobre essas duas teorias, a primeira coisa que nós temos que dizer é que ela não é fundamental para a salvação. Quando nós consideramos sobre as doutrinas da teologia, existem doutrinas que são essenciais, ou seja, doutrinas que ou você crê nelas ou você não é cristão. Então, por exemplo, salvação só por Cristo, trindade, são algumas das doutrinas que são inegociáveis. Elas são claras na Escritura, elas fazem parte da essência da nossa fé, e então ou se crê nisso ou não se é cristão. Mas existem outras doutrinas que nós chamamos de doutrinas periféricas. São doutrinas que os cristãos entendem de forma diferente. E por quê? Porque a Bíblia não é absolutamente clara quanto àquele assunto. Então, é claro, o nosso objetivo não é resolver o problema da discussão dicotomia-tricotomia, mas apenas de apresentar quais são os argumentos de quem crê que são 2 partes e quais são os argumentos de quem crê em 3 partes. É claro que eu não vou conseguir ser imparcial, completamente imparcial, porque eu tenho uma posição, eu estou convencido de uma posição, e na medida em que eu for apresentando as posições, vai ficar claro a qual delas eu me inclino. Mas as bases são as seguintes. Tricotomia, ela se fundamenta basicamente em 2 passagens. Uma delas está em 1 Tessalonicenses 5:23 e a outra está em Hebreus 4:12. O que 1 Tessalonicenses diz em essência? Paulo diz assim: olha, eu quero que vocês sejam santificados no corpo, na alma e no espírito. Então, os tricotomistas vão dizer: olha, Paulo está afirmando categoricamente que o homem é composto de corpo, alma e espírito. O texto de Hebreus, o autor diz que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes, poderosa para separar juntas de medulas, alma de espírito. E então, as pessoas, os tricotomistas vão dizer: vejam só, alma e espírito são 2 coisas distintas. Alma é uma coisa, espírito é outra coisa. Bem, qual a fragilidade desta linha de argumentação? Que parece tão clara, né? Alguém ouvindo esses textos pode estar pensando assim: bem, mas você disse agora há pouco que a Bíblia não é suficientemente clara. Bom, isso não é claro? Dizer que ele quer que santifique corpo, alma e espírito não é claro? Não, não é claro. E por que não é claro? Porque quando nós vamos estudar um texto bíblico, nós precisamos primeiro procurar definir o que é que ele, qual é o propósito, o que ele está ensinando. E o que Paulo está ensinando em 1 Tessalonicenses? Que o homem todo deve ser santificado. Bom, mas isso não quer dizer que o homem todo são 3 partes? Talvez não. E por quê? Porque quando Jesus diz que nós devemos amar a Deus, ele diz que nós devemos, o homem todo deve amar a Deus. Mas como que ele diz isso? Que nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Vejam, ele usa outros elementos, mente, corpo, alma, espírito, coração, para fazer referência ao homem todo. Bom, então de quantas partes? E quais são as partes? A que Paulo usa ou a que Jesus usa? O que eles estão fazendo é usando um recurso de linguagem
uma figura de linguagem que procura citar algumas partes para fazer referência ao todo. Quer dizer, é como alguém que diz assim, eu amo você eu amo você na sua cabeça e eu amo você nos seus pés. Bom, isso significa que ele ama só a cabeça e só o pé? Isso significa que ele ama, que o homem é composto de cabeça e de pé? Aqui no Brasil, a gente tinha, na verdade, antigamente, o costume de, quando uma pessoa ia pedir uma moça em casamento, então ele dizia assim, eu vou pedir a mão dela em casamento. Bom, ele está dizendo que quer só a mão, ele vai casar só com a mão, vai cortar a mão e levar a mão para casa? Não, ele quer a moça toda. Mas ele toma o todo por uma das partes. E ela não é composta só de mão, ela é composta de várias partes, mas ele pegou uma dessas partes. Então, essa é que é a questão quanto o texto de Hebreus. Ele não é suficientemente claro, porque ele não tem como objetivo ensinar. Quer dizer, Paulo não diz assim aos crentes de Tessalônica, o homem é composto de corpo, alma e espírito. Ele diz, eu quero que vocês sejam santificados em corpo, alma e espírito. Bom, a questão do texto de Hebreus é mais simples. Por quê? Porque quando ele fala de dividir alma e espírito, a palavra que ele usa para dividir é uma palavra que significa, na verdade, separar coisas. Há uma diferença entre você pegar uma maçã e cortá-la no meio. E você pegar várias maçãs, ou maçãs e laranjas, ou maçãs e bananas, que estão numa caixa, e colocar bananas de um lado e maçãs do outro. Quando Paulo diz que quer dividir, ele está dizendo não que ele vai separar maçãs de bananas, mas que ele vai partir a maçã ao meio. A palavra que ele usa não é de separar coisas distintas, mas de separar algo que é igual. E se nós olharmos para o objetivo do texto, isso fica ainda mais forte, porque, veja bem, se eu pegar dois livros diferentes, a força que eu preciso usar para separá-los é muito pequena. Mas se eu pegar um livro só e for parti-lo ao meio, a força que eu tenho que usar é muito maior. E o que o autor aos Hebreus está dizendo? Ele está dizendo que a palavra de Deus é poderosa para separar, para dividir. Se é para dividir coisas que são diferentes, não precisa muito poder. É fácil dividir coisas diferentes. Agora, para dividir algo igual, algo que é a mesma coisa, partir no meio, isso exige mais força. Bom, e quais são os argumentos dos dicotomistas? Os dicotomistas, eles se baseiam em textos que usam a palavra alma e espírito como se fossem sinônimos. Por exemplo, em Eclesiastes, Salomão diz sobre a morte, ele diz assim, que o espírito, que o corpo volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Então, nesse sentido, o que nós encontramos é o apóstolo Paulo, Salomão dizendo o seguinte, quando a pessoa morre, o corpo vai para a terra e o espírito vai para Deus. Ora, é exatamente o que a dicotomia entende. O corpo vai para a terra, o espírito vai para Deus, e o fôlego de vida, que é essa força animal que faz com que o corpo funcione, ela simplesmente se esvai. No entanto, quando você lê Apocalipse, tanto aquela abertura do quinto selo, que retrata almas debaixo do altar
clamando a Deus por justiça. João diz, eu vi, né, quando abriu o selo, as almas dos que morreram. Lá na frente, ele vai dizer no capítulo 21, se não me falha a memória, ele vai dizer, eu vi a alma dos decapitados por causa de Cristo. Vejam, onde é que ele está vendo essas almas? Lá no céu. E ele então está dizendo que essas pessoas que morreram, a alma delas foi para o céu. Salomão diz que o espírito vai para o céu. João está dizendo que a alma vai para o céu. O que nós temos aí? Uma contradição? Não. O que nós temos é a Bíblia usando o termo espírito e o termo alma como sinônimos, para se referir à mesma parte. Então, e há outras passagens, né? Nós estamos fazendo isso de forma bastante resumida, bastante sumariada, né? Até para que depois haja algum tempo em que, havendo perguntas, a gente possa tratar a respeito delas. Então, nós estamos colocando a coisa assim de uma forma panorâmica, né? Mas essas duas passagens, elas mostram que alma e espírito, elas podem ser usadas na Bíblia de uma forma igual. Nesse sentido, então, o homem seria composto de duas partes. Uma parte material chamada corpo e uma parte não material chamada espírito ou alma. Isso posto, nós percebemos que dicotomistas e tricotomistas têm como ponto positivo buscar na Bíblia a base para o seu entendimento. Mas existem argumentos que podem rebater o entendimento de uma das partes, aqui no caso, particularmente, a doutrina tricotômica, que é uma doutrina mais nova do que a dicotomia, né? A dicotomia é mais antiga. A tricotomia, ela surge mais porque algumas ciências, né, da psicologia, por exemplo, entendem o homem como composto de três partes, né? Mas eu quero voltar para o entendimento da unidade. E por quê? Porque quando nós enfatizamos muito as partes, nós corremos o risco de desprezarmos o corpo. O que, aliás, muita gente faz. Eu não sei exatamente como é aí, mas aqui no Brasil, muitas vezes nós vemos pessoas dizendo assim, depois que morrer, pode fazer o que quiser com o meu corpo, pode jogar fora, pode pôr fogo, porque eu já estou com o Senhor mesmo, eu não... É um entendimento equivocado. É como se Deus tivesse criado só o espírito. Mas quando você vai lá para Gênesis 2, você vê que Deus formou o corpo. E então Deus soprou o fôlego de vida, mas ele formou o corpo. Ele trouxe esse corpo à existência. E mais, Jesus assumiu o corpo humano. E Jesus ressuscitou com o corpo humano. E Jesus está no céu com a sua natureza humana, com o corpo. E ele reina pela eternidade, vai voltar com o corpo e vai reinar pela eternidade com o corpo, porque Paulo diz que nós temos um só mediador, Cristo Jesus, homem. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso elo de ligação com o Pai. É ele quem estabelece essa ligação entre nós e o Pai através da sua obra, né? Através dessa natureza humana que ele mesmo assumiu. O problema, portanto, a implicação, portanto, de nós enfatizarmos demais essas partes, então começarmos a olhar para o corpo como algo desprezível, algo que não se precisa
cuidar, algo que não vai ser restaurado, não é? Porque o homem não é só espírito, o homem não é só corpo. O homem é corpo e o homem é espírito. E esses dois elementos precisam estar ligados para que o homem esteja absolutamente completo. Então, em linhas gerais, é isso que dicotomia e tricotomia ensinam. Okay. Muito obrigado, professor, pela exposição. Realmente, a teologia reformada nega que o homem seja tricotômico, constituído de três partes distintas, corpo, alma e espírito. Mas o conceito segundo o qual a alma diz respeito somente à percepção deste mundo, que é a tricotomia, enquanto o espírito é uma parte distinta da personalidade que pode ter comunhão com Deus e com o mundo sobrenatural, mas difere tanto no ensinamento bíblico também, quanto do uso dos termos hebraicos que se aprende. Professor, a grande preocupação que tem se levantado é que se nós vamos na patrística, o Irineu, os apologistas também, o Apolinário, defendendo quase a tricotomia. Será que é onde haver um movimento que defende a tricotomia olhando pela patrística? Eu acho que sim. Quando a gente olha para os pais da igreja, não é? Você encontra alguns inclinados para tricotomia, mas você vai encontrar outros também, até mais influenciados pelo dualismo filosófico, né, grego, que estabelece a natureza boa e a natureza ruim. Então, o espírito é bom, o corpo é ruim. E foi exatamente isso que fez com que houvesse toda essa ênfase nas divisões. Quando a patrística, ela é sempre uma boa referência para nós, né? Mas nós precisamos lembrar que os pais da igreja, eles tinham, primeiro, muito menos material do que nós temos hoje. Né? Eles tinham a Bíblia e nada mais. Então, eles construíram a teologia a partir da sua reflexão sobre a Escritura. Na medida em que o tempo vai passando, a teologia vai sendo construída sobre a teologia. Então, cada era constrói um pouco mais sobre analisando os acertos e analisando os erros de quem veio atrás de nós. Os acertos a gente busca aperfeiçoar, os erros a gente busca corrigir. Então, quando a gente, ao invés de ir lá para a patrística, né, você vai para a reforma e para outros pais da igreja mais recentes, então a gente já percebe que há uma ênfase maior na unidade, não há muita discussão sobre partes, o que às vezes nos leva a acreditar que a tricotomia então tivesse prevalecido, mas não há muita discussão nas partes, porque isso não é visto como o mais importante. O mais importante é, de fato, lembrar que o homem é que o homem é um ser completo, e que é aí que está o ponto importante. Quando a gente fala de alma como a percepção do mundo apenas, a gente acaba desconsiderando uma das coisas, que é o que nós chamamos de faculdades da alma. Deus criou o homem com razão, vontade e emoção. Isso é chamado de faculdade da alma. Mas alma aí é o coração que controla essas faculdades. E essas faculdades nos foram dadas para, através da razão, ouvir a voz de Deus e estabelecê-la como boa,
ter vontade de fazer aquilo que nós ouvimos e ter prazer naquilo que nós ouvimos. Se alma fosse apenas a percepção deste mundo, então, na nova vida, nós não precisaríamos mais da alma, nós precisaríamos apenas do espírito. Mas essas faculdades, elas não estão, nesse sentido, ligadas ao espírito, mas ligadas à alma. Então, a única forma de nós continuarmos entendendo que essas faculdades são importantes, inclusive para o nosso relacionamento com Deus, é entender que alma e espírito, na verdade, representam a mesma coisa. Realmente. Muito obrigado, professor, pela explicação. Está conosco o reverendo Walisson Duarte, que é diretor do Seminário Presbiteriano Conservador e também é professor no Centro Presbiteriano Pós-Graduação André Jampa. Nos acompanham nesse preciso momento os nossos irmãos. Temos aqui eles. O nosso pastor, o reverendo. Está aqui o reverendo Pedro Canivete de Andrade, e por sinal também é estudante no André Jampa. Está a nos acompanhar a nossa irmã Brígida Sapuia. Está também conosco o reverendo Laurindo Shinduva Calandula, o reverendo Alberto Soma Miguel e o nosso irmão Henrique Cuvingua. Professor, o jovem Cuvingua faz uma pergunta, diz o seguinte: muito bem, pastores, olhando a exposição temática feita, chega à ideia de que não pode haver divisão entre corpo, alma e espírito. Que conselho se pode dar a muitos que justificam que o corpo pode ser maltratado na terra, porque o mesmo não herdará a vida eterna? O professor pode dar uma chega nesse? Acho que estão a cair na filosofia do gnosticismo. Uhum. É por aí. Quem diz isso, eu digo com todo respeito, não se está lendo a Bíblia, não está lendo direito. Sim. Não está lendo direito. Porque, por exemplo, Paulo, em 1 aos Tessalonicenses, quando ele diz lá, irmãos, eu não quero que vocês se enganem, né, quanto às coisas que virão. E aí ele começa a dizer, olha, quando Cristo vier, a trombeta soar, os que morreram ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, ele diz, seremos transformados. O nosso corpo vai ser transformado. E então reinaremos com Cristo. Apocalipse, ele diz que o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos. Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, né, no capítulo 15, é só para falar praticamente sobre ressurreição, porque os crentes de Corinto parece que estavam pensando desse jeito aí. Eles estavam pensando que com o corpo podia fazer qualquer coisa. Inclusive, alguns desses crentes estavam se entregando a práticas imorais, porque eles diziam o seguinte: não, pecado, o que desagrada a Deus é o que é feito no espírito. O que é feito no corpo, o corpo vai ser destruído mesmo. E então Paulo argumenta com eles que isso não é verdade, o corpo não vai ser destruído. Então nós vamos herdar a vida eterna completos, com corpo e espírito. Se é tricotomista, vai herdar a vida eterna com alma, corpo e espírito. Se é dicotomista, vai herdar a vida eterna com alma ou espírito e corpo. Nós vamos herdar a vida eterna
de forma completa. Do contrário, não haveria razão para a Bíblia falar de ressurreição. Se a Bíblia fala de ressurreição, é porque os nossos corpos vão sim ser transformados e com ele nós vamos herdar a vida eterna. A Bíblia diz que o templo do Espírito Santo é o quê? É o nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, como é que a gente pode atentar contra aquilo que é o templo do Espírito Santo? Nós precisamos cuidar do lugar onde o Espírito Santo mora e não atentar contra ele. Ok. Muito obrigado, professor. Realmente tem se levantado essa situação. Alguns têm uma ignorância total. Eu acredito que é falta de conhecimento, porque quando a pessoa morre, a alma vai onde tinha saído, a alma ou o espírito, e o corpo fica na terra, que é o pó, porque nós aguardamos um encontro celestial, aquilo que será completo, que será a glorificação. Professor, temos aqui uma outra pergunta do jovem Delfino. Diz o seguinte: agradeceria que o professor explicasse a natureza espiritual do homem através da autotranscendência segundo a interpretação teocêntrica. Professor, entendeu a pergunta, professor? Não sei se eu entendi. Vamos tentar. Né? Vamos tentar. Ok. Quando a gente fala de teocentrismo, né, nós estamos falando em Deus ser o centro de todas as coisas. Tudo é feito por Ele e tudo é feito para Ele. É sempre para a glória dele, Deus é o centro de todas as coisas. A nossa natureza espiritual é uma natureza, quer dizer, a natureza espiritual de Deus é a essência. Nossa natureza espiritual é derivada. Então, Deus é aquele que é. E ele não depende de ninguém para ser. Nós somos aquele que somos porque ele quer que sejamos, porque ele nos fez, porque ele nos mantém. E ele nos fez à sua imagem e semelhança. Por isso, somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus não diz respeito diretamente ao nosso corpo, mas diz respeito à natureza que ele nos constituiu, que é uma natureza que tem um espírito eterno, que é uma natureza que tem atributos semelhantes aos atributos de Deus. Menores, mas semelhantes. Deus ama, nós amamos. Deus tem vontade, nós temos vontade. Deus planeja, nós planejamos. Deus é sábio, nós temos alguma sabedoria. Deus é misericordioso, nós temos misericórdia. Deus é justo, nós temos um senso de justiça. Enfim, tirando onipotência, onipresença, onisciência, né, que são atributos exclusivos de Deus, outros atributos de Deus nós temos de forma similar. É verdade que eles foram muito prejudicados pelo pecado. Né? O senso de justiça nosso foi prejudicado, a nossa misericórdia, o nosso amor foi prejudicado por causa da queda, por causa do pecado, mas ele em Cristo Jesus vai sendo restaurado, de modo que nós vamos aprendendo a amar de verdade, a ter misericórdia de verdade. Então, eu não sei se era exatamente isso que se queria com a pergunta, mas eu diria que a nossa espiritualidade, ela é teocêntrica, porque ela procede de Deus, né? Deus a criou em nós e para nós, e ela tem como objetivo glorificar a Deus. Ela tem como objetivo estar ligada a Deus. Quando o nosso espírito, a nossa espiritualidade não está ligada a Deus, ela não faz sentido, ela não tem razão de ser. Muito obrigado, professor. Professor, a tricotomia tem sido um assunto
que tem criado muito debate na arena teológica, quase os que defendem quase testemunha de Jeová, adventista também defende, mesmo algum grupo da linha arminiana também defende a tricotomia. A minha preocupação é o seguinte: como explica o Estado intermediário defendendo a tricotomia? Porque realmente, na visão dicotômica, é muito fácil. Como pode explicar a tricotomia no Estado intermediário? Será que falam do Estado intermediário ou não, professor? Olha, eu acho que tudo depende de qual é o conceito que o tricotomista tem, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, há muita gente que acredita que o espírito tem todo o valor e o corpo não vale nada. Infelizmente, ainda nós temos muita gente que acredita nisso, vive assim. Então, um tricotomista assim, ele não tem problema nenhum, porque o espírito vai para junto do Pai, a alma é assimilada aí pela natureza, o corpo vira pó e pronto, está tudo certo. E ele interpreta que a ressurreição será Deus dando um corpo novo, outro corpo. Quando, na verdade, ainda que Paulo, em determinado momento, chame o nosso corpo ressurreto de corpo espiritual, e ele diz que há um corpo carnal e um corpo espiritual, na verdade, o que ele quer dizer é que há um corpo corrompido e há um corpo incorruptível. Mas vejam, por exemplo, Jesus, depois da sua... E Paulo diz que nós receberemos corpo semelhante ao corpo de Jesus. Nós vamos ressuscitar semelhante a Jesus. E quando Jesus se ressuscita, ele come, ele manda os seus... Quando os discípulos dizem ao fantasma, porque ele apareceu do nada, né, naquele ambiente, ele diz, não, venham, toquem em mim, vocês vão ver que eu sou de carne e osso. Quer dizer, o corpo de Jesus foi transformado de uma forma incorruptível. Então, de fato, há uma dificuldade se o tricotomista ele admite que é o corpo que vai ressuscitar e que o espírito hoje está lá junto a Deus e esse espírito vai voltar e se unir de novo ao corpo, aí então eu não sei, realmente eu não sei como que ele explica a alma. Quer dizer, se o homem agora é tricotômico, mas no novo céu e na nova terra vai virar dicotômico, ou se Deus vai dar uma nova alma para este homem, para ele se tornar novamente, né, um tricotômico. E aí é difícil, porque se você tem uma nova alma ou um novo corpo, não é você mais. Você é o seu espírito e o seu corpo. Se o seu espírito recebe um novo corpo, não é você mais. É outra pessoa, é outro ser. Se vai ter uma outra alma, não é você mais. Porque é isso que eu estou dizendo desde o início. Você não é espírito. Você é espírito e corpo. Então, o espírito é renovado em Cristo Jesus. O corpo vai ser renovado em Cristo Jesus na ressurreição. Okay. Obrigado, professor, pela essa explicação tão clara. Professor, dentro da antropologia, onde nós temos da dicotomia e tricotomia, o professor gostaria que falasse um bocado sobre a origem da alma no sistema do criacionismo, pré-existencialismo e traducionismo. Gostaria que o professor desse uma resenha para uma boa compreensão sobre este conteúdo. Tá. Quando a gente estuda a criação do homem, né, a origem do homem, a gente vê que o corpo é fácil. Né? Deus criou o corpo e pronto. E os novos corpos também é fácil. Um homem e uma mulher se casam, se unem, eles têm um filho e o filho está sendo gerado a partir da biologia do pai e da biologia da mãe. Então a gente não tem dificuldade de saber de onde os nossos corpos vêm. Mas há uma dificuldade em saber de onde o espírito ou a alma
vem. E, ao longo da história, 3 teorias surgiram. Uma delas chama criacionismo. E essa teoria, ela diz o seguinte: quando uma criança nova é gerada, Deus cria uma nova alma, um novo espírito, para aquela criança especificamente. Não se sabe exatamente quando é que essa alma vai entrar nesse corpo. Alguns grupos dizem que é depois da 20ª semana, 25ª semana, na hora do nascimento. Vão dizer lá em qualquer momento que essa alma surge. Essa teoria cria 2 dificuldades. A primeira delas é a de que o corpo dessa criança está ligado a Adão por genética, mas o espírito não. Então, como herdar a culpa do pecado se uma parte do ser está ligado a Adão e a outra parte não está? A segunda dificuldade é que Deus é santo, então ele vai criar um espírito pecador para colocar nesse corpo que é pecador? Ou ele vai criar um espírito santo? Agora, esse espírito santo que ele criou vai entrar neste corpo pecador e aí vai se transformar em pecador? Ou como que é essa união entre um corpo que está em corrupção, mas um espírito que é santo? Além disso, a terceira dificuldade é que nós acreditamos que a obra criacional terminou no 6º dia, quando Deus olhou e viu que era tudo muito bom. A partir deste momento, o que nós temos é uma obra da providência de Deus. Ou seja, é onde Deus cria através dos meios, ele cria de uma forma ordinária e não de uma forma extraordinária. Para ilustrar isso, é o seguinte: a primeira laranjeira, Deus disse, haja a laranjeira, e ela nasceu. A segunda laranjeira, ela nasceu da semente da laranja dessa primeira laranjeira. Também foi Deus que criou. Deus fez aquela semente virar uma laranjeira, mas através de meios naturais. E nesse caso, então, Deus continuaria criando depois do 6º dia da criação. Para resolver esse problema, surgiu uma outra teoria, conhecida como pré-existencialismo. De acordo com o pré-existencialismo, lá no 6º dia, Deus criou todos os espíritos de todos os seres humanos que vão nascer e guardou lá no céu. Estão lá todos os espíritos guardados lá. Então, na medida que uma nova criança vai sendo gerada, ele pega esse espírito e coloca lá na criança. Bom, aquele primeiro problema de não estar unido a Adão continua. Aquele mesmo problema de uma alma santa sendo colocada num corpo corrompido continua. E se tenta resolver o problema da criação, mas o problema está lá. Além disso, nós não temos nada na Escritura que nos dê a menor noção de que Deus pudesse ter criado todas as almas e guardado em algum lugar e depois vai distribuir. O traducionismo é uma teoria que acredita no seguinte, de que o ser humano, ele herda não só o corpo dos seus pais, ele herda também o seu espírito. Ou seja, no momento da concepção, no momento em que o óvulo é fecundado, exatamente a partir daquele momento começa a se formar um corpo, mas a união, né, desses 2 elementos, né, do masculino e do feminino, forma ali já um novo espírito. De onde nós podemos inferir isso? Nós podemos inferir isso na semelhança, não só física que filhos têm, mas na semelhança de valores, de inclinações, de gosto, de comportamento, que são mais inclinados a um dos pais ou mais inclinado a outro dos pais. E porque, às vezes, por exemplo, o menino,
ele passa muito mais tempo com a mãe, ele é criado pela mãe, com os valores que a mãe dá, com os costumes que a mãe tem, mas quando você olha para o modo como ele vive, ele é muito mais parecido com o pai do que com a mãe. Então, isso mostra que ele não é do jeito que ele é, porque ele aprendeu com a mãe a ser assim. E nem porque ele imitou o pai, porque ele passa pouco tempo com o pai. Ele é assim porque ele herdou a parte espiritual, tanto da mãe quanto do pai, mas ela está prevalecendo nele. Mas nós podemos deduzir isso especialmente a partir da criação da mulher. Porque quando Deus cria o homem, ele sopra nele fôlego de vida. E ele se torna alma vivente. Quando Deus cria a mulher, ele não sopra. E aí a pergunta é, será que mulher não tem espírito, então? Só homem que tem? Não, nós podemos deduzir que quando Deus tirou a costela de Adão para formar o corpo de Eva, ele também trouxe de Adão o espírito para ela. Algumas pessoas vão argumentar assim, mas como assim? Quer dizer que a gente nasce com o espírito inteirinho, mas cada filho que você tem sai um pedaço do espírito, então a gente vai tendo menos espírito? Evidente que não. A primeira coisa que nós temos que considerar é que nós não estamos falando de um elemento físico, nós estamos falando de um elemento espiritual. Então, de elemento físico você não arranca pedaço. De elemento físico você pode arrancar pedaço, mas de um elemento espiritual, não, ele é transmitido. E a gente pode ilustrar isso com um elemento físico onde isso acontece, o fogo. Se você acender uma vela, você vem com outra vela e acende, coloca ali no fogo, você acende a vela com aquele fogo e aquele fogo não diminui. E você pode acender 20, 30 velas com aquele fogo e o fogo não diminui, ele propaga. Bom, essa teoria resolve o problema da criação, porque Deus não está criando alma nova, resolve o problema da alma não ter que ser santa, porque ela já vem corrompida dos pais, resolve o problema da ligação com Adão, porque essa alma vai estar diretamente ligada a Adão, e resolve o problema ético de a partir de quando o feto é uma pessoa. Porque se a alma é transmitida no momento da concepção, então desde a concepção existe ali um ser que ainda não tem forma humana, mas já tem um espírito humano ali. Ele já é um ser humano. E matá-lo significa matar um ser humano. E já há um espírito ali que vai voltar para junto, que vai para junto de Deus, mesmo que aquele pequeno ser ainda não tenha forma humana. Então, basicamente, estas são as três teorias. A gente praticamente não tem adeptos do pré-existencialismo, mas existem alguns adeptos ainda do criacionismo e um grupo, acredito eu, um pouco maior que segue pelo traducianismo. Muito obrigado. É bom ter aí o professor que conhece a matéria, realmente está claro, explícito sobre essa situação e nós estamos felizes com essa resposta do professor, esse esclarecimento. Amém. Professor, muito obrigado. Temos aqui uma outra preocupação, professor. Muitos têm levantado, principalmente a área tricotomista, diz que se as plantas têm também a alma, por que vocês defendem a dicotomia? Apesar que o professor já explicou, será que o professor pode dar uma explicação sobre a alma, caindo aí Gênesis capítulo 1, qual é a diferença entre a alma, quando estamos a falar de planta, e quando estamos a falar alma, estamos a falar do ser humano? Veja bem, a Bíblia, quando ela fala dos animais, ela nunca diz havia tantas almas na floresta, havia tantas almas na arca.
Ela faz isso com seres humanos, com animais não. Então, aquilo que nós chamamos de alma para um animal é, de fato, a força motora que faz com que ele continue vivo. Mas não há nenhuma descrição na Bíblia de que quando o animal morre, há uma parte que sai dele. Há uma continuidade no animal. Ele deixa de existir. A outra coisa, quando a gente fala de alma humana, a nossa alma nos permite aprender coisas diferentes, a desenvolver o entendimento, a racionalidade, sentimentos. Aquilo que nós chamamos de alma animal, animal não aprende coisas novas. Ele só aprende aquilo que o seu instinto permite desenvolver. Por exemplo, um passarinho que faz um ninho, o ninho pode ser lindo, muito bonito. O filhote dele vai fazer um ninho igualzinho, sem precisar ensinar. E o filhote do filhote dele vai fazer o ninho igualzinho. Nenhum deles vai mudar o ninho. Nenhum deles vai aprender a fazer um ninho melhor, mais desenvolvido, mais seguro. Eles não vão aprender. Por mais inteligente que um bicho seja, ele não vai aprender a tocar um instrumento musical. Ele não vai aprender uma língua nova. Ele não vai aprender a construir coisas novas. Ele só consegue reproduzir aquilo que os seus instintos permitem. E isso nos leva a outro ponto. Quer dizer, eu às vezes falo isso na igreja e tem um pessoal que fica meio chateado, mas é a verdade. Né? Animal não tem sentimento. Às vezes a pessoa diz assim, olha, eu tenho um cachorrinho e ele me ama, porque quando ele me vê, ele abana o rabinho. Não, ele não te ama. Ele tem um instinto que diz para ele o seguinte, se você abanar o rabinho, se você se comportar desse jeito, ele te dá carinho, ele te dá comida, ele te dá água, e é por isso que ele reproduz o sentimento. Por exemplo, essa semana eu ouvi, né, de um homem que ele criava 2 leoas desde que elas nasceram. E na semana passada, uma das leoas o matou. Agora, existem vídeos dele brincando com as leoas, das leoas demonstrando carinho por ele. E de repente, do nada, sem ele fazer nada, a leoa vai lá e o mata. Por quê? Porque é o instinto animal dela. Ela não tem amor. Não adianta você... Se você pegar uma cascavel, uma cobra peçonhenta, e criar ela desde o ovo, você choca o ovo, cria ela desde novinha, muito rapidamente ela vai picar e matar você, porque é o instinto dela. Seres humanos não. Seres humanos, eles raciocinam. Se você treinar um cachorro para não deixar pessoas entrarem no seu quintal, ele não vai diferenciar a pessoa que entrou para roubar do garotinho que pulou para pegar a bola dele que caiu lá dentro. Ele vai atacar qualquer um dos dois. Mas se você treinar um ser humano para proteger sua casa, ele sabe diferenciar o ladrão do garotinho que pulou para pegar a bola. Então isso mostra que aquilo que nós chamamos de alma para os animais é algo completamente diferente daquilo que a Bíblia chama de alma para o ser humano. Ok. Muito obrigado, professor. Quase só nos faltam 2 minutos nesse nosso 7º encontro teológico sobre fé reformada. Professor, a última pergunta. É correto dizer, este é um hábito que nós temos observado, acredito lá também no Brasil, quando alguém morre, diz-se que a sua alma descansa em paz. Realmente essa expressão é incorreta, professor? Essa expressão é muito comum aqui também. Agora, ela só é correta quando ela se refere a um crente. Ok.
Quando um crente morre, sua alma vai descansar em paz até a ressurreição, quando então ele vai reinar com Cristo no novo céu e na nova terra. Mas quando o ímpio morre, a alma não descansa em paz. A alma inicia o seu período de tormento. Ok. Então, essa expressão as pessoas dizem para todo mundo, infelizmente. Às vezes, até crentes dizem a respeito de ímpios, ímpios confessos, né? Gente que vive longe de Deus, morre, aí as pessoas, descansou, que a alma dele descanse em paz. Olha, se ele não é um crente em Cristo Jesus, eu sinto muito, mas ele não vai descansar em paz. Só os crentes em Cristo Jesus têm promessa de descanso eterno. Ok. Muito obrigado, professor. Nós terminamos. Temos que agradecer mesmo a vossa disponibilidade. Professor, eu conheço o vosso programa, quase temos acompanhado através do Facebook. E nós desejamos tudo de bom, que o ministério vá avante. E Deus continue a abençoar a tua família. E pedimos ao professor para passar a última palavra para nós e depois fechar com uma oração a Deus. Ok, a minha palavra inicialmente é de gratidão. Eu fico muito agradecido mesmo pela oportunidade. Eu tive a bênção de Deus de estar em Luanda 5 vezes. Eu conheci o povo angolano aqui no Brasil, com alunos aqui, e aprendi a amar esse povo, a amar esse país. Sempre fui bem recebido aí. E nós temos, desde que eu conheço a Angola, nós temos orado pela Angola, eu tenho levado minha igreja a orar pela Angola, eu transmito regularmente notícias que recebo das igrejas de Angola para minha igreja, e nós temos orado por este país para que Deus continue propagando o seu evangelho aí, abençoando essa nação para que ela cresça, prospere e consiga vencer aí as suas lutas. Por isso, mesmo não podendo, nesses últimos anos, estar aí, é um prazer, através desse meio, poder falar, não é, com irmãos que têm militado pela causa aí. Então, eu é que agradeço o convite, é um privilégio mesmo, uma honra, um grande poder, um grande prazer, né, poder estar com os irmãos. Vamos orar, então. Vamos orar. Obrigado, sim, podemos. Deus bondoso, Pai de misericórdia, obrigado por esses momentos, ó Senhor. Ó Pai, nós colocamos cada uma das pessoas que nos acompanhou na Tua presença, para suplicar, ó Pai, que o Senhor esteja suprindo suas necessidades, trabalhando na sua vida, levando-os a crescer dia a dia na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe o nosso irmão que conduz este programa, que o Senhor continue suprindo suas necessidades, cuidando dele, cuidando dos seus familiares, abençoando-os, ó Pai, em todas as coisas, para que eles continuem te servindo como tem sido feito até aqui. Abençoe, ó Pai, aquele povo, fortaleça-os, derrama da tua graça sobre esta nação. Dá-nos, Senhor, no restante de noite, debaixo do teu cuidado e da tua proteção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, professor. Contamos sempre com o professor quando houver disponibilidade. Amém. Desejamos tudo de bom. Igualmente, tudo de bom. Obrigado, professor. Amém.